Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, também para os nossos superintendentes e também para os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do Campo de Bangu, e também quero dar aqui uma saudação para os nossos amigos que nos acompanham também pelo nosso canal da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui agora com mais uma lição. Desta vez nós temos a lição de número 11, com o tema: a igreja primitiva foi uma geração movida pela oração. Então nós temos nesta lição, que tem sido muito rica, já chegando o finalzinho desse trimestre, temos aí a lição de número 11, com esse tema maravilhoso. Gostaria de lembrar também a todos vocês que para o nosso professor aí o motivo de oração, que é sempre bom lembrar, né? Uma coisa que eu achei muito interessante nessas lições que vieram agora é essa questão do motivo da oração. Lembrando que só tem isso, né, com o professor aí. E o motivo da oração dessa semana: interceda pelos cristãos que são presos por conta da sua fé. Quer dizer, daqueles cristãos que estão sofrendo em algum lugar por conta da sua fé. Então, que você, professor, ore, estimule os seus alunos também a orar. Você pode até pegar esse, por exemplo, esse da lição 11, você pode orar, tá? Mas da próxima lição 12, você já passa lá para o seu aluno: olha, essa semana nós vamos orar por esse objetivo. Como não tem na revista do aluno, você pode indicar isso, é uma boa dica, né? Para você passar para os seus alunos. Então, durante a semana inteira, você, com os seus alunos, estarão orando com esse objetivo. Muito bem, nós temos aqui a igreja primitiva foi uma geração movida pela oração. Primeiro, aqui nós temos já 2 itens no assunto da lição: igreja primitiva e uma geração movida pela oração. Igreja primitiva, você explica lá para o seu aluno que é aquela primeira igreja, a igreja na sua formação, com os apóstolos, né, os seus discípulos ali, com Jesus e os seus discípulos. E nós vamos observar que esta igreja primitiva, ela era movida pela oração. Nós temos aqui o texto áureo da lição, que é o texto referência, diz assim: tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Isso está lá em Mateus 22, 21. A verdade aplicada à nossa, que é o resumo da lição, diz assim: a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Orar é convidá-lo a fazer parte de nossa vida, guiá-la, revelar-se a nós e nos proteger. Então esse aqui, né, já é uma verdade aplicada muito bacana, ela resume praticamente a lição. E aqui nos objetivos que nós temos, o objetivo número 1, ensinar que a oração era uma prática comum na geração apostólica. O item 2, mostrar os efeitos poderosos de uma oração eficaz. E o item 3, expor o que pode ocorrer quando oramos por algo impossível e não nos preparamos para o milagre. Então são esses 3 itens que você tem para discutir com o seu aluno. O texto de referência que ele traz aqui para a gente está lá em Atos capítulo 12, que vai falar justamente quando o Herodes Agripa, né, ele começa a perseguir a igreja. Aí nós temos aí onde ele fala que ele matou a espada a Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, encerrou na prisão, entregando para 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então a gente vai olhar, esse aqui é o texto de referência da lição. É a história de Herodes perseguindo a igreja. E uma coisa interessante que você vê aqui, que você pode discutir com o seu aluno, é que quando Herodes persegue a igreja, ele primeiro ele mata Tiago, e isso agrada aos judeus. Nós vamos olhar aqui que a perseguição à igreja sempre existiu e ela sempre agradou ao mundo. Você pode trazer isso para o seu aluno como edificação da sua vida, da vida do seu aluno, mostrando para ele que a perseguição que ele sofre, que ele está passando no seu lar, na sua casa, no trabalho, essas coisas sempre, quando alguém persegue o povo de Deus, agrada a maioria do mundo.
Mas nós vamos observar aqui que então ele pega para continuar, né? Ele prende Pedro e o objeto dele também era matar a Pedro, para continuar agradando o povo. Mas aí acontece algo interessante, que é o foco da lição. Nós vamos ver aí que diz, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Nós vamos olhar aqui, o primeiro item, então, o objetivo é ensinar que a oração era uma prática comum. Quando você começa agora a discutir com o seu aluno, para que serve a oração? Por que orar? Você começa a perguntar para o seu aluno, por que ele precisa orar? Traga, na verdade, para eles esse tema. Por que você ora? Por que você acha que você precisa orar? Porque, infelizmente, nos nossos dias, as pessoas não têm levado a oração a sério. As pessoas não estão aprendendo a orar. Para muitas pessoas, orar é uma vã repetição de palavras. Uma vã repetição de palavras bonitas, que você ora na frente de alguém, você fala para produzir algum efeito em alguém. Mas a oração ela é muito mais além do que às vezes nós imaginamos. O que é a oração? A oração, literalmente, como diz aqui na própria verdade aplicada, a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Você pode trazer para os seus alunos como medir a comunhão de uma pessoa com Deus. Como medir a comunhão de uma pessoa com Deus? Através da oração. Você pode fazer o contexto com seus alunos perguntando, olha, quanto tempo você ora? É mais ou menos o tempo de comunhão que você tem com Deus. Porque, queridos, como é que funciona a comunicação com Deus? Quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Agora, quando você ora ao Senhor, você está falando com Ele, você está conversando com Ele. Então, quando você mede um amigo seu, esse camarada é meu amigo, como é que você mede? Você gasta bastante tempo com ele para conversar, você descobre algo novo, você quer falar com ele. Quando você descobre que passou em algum lugar, você está feliz, você liga para aquele amigo ou para aquela pessoa que você tem, que é seu confidente, que você confia nele, você liga, você fala com ele. Então você tem que trazer esse contexto para o seu aluno, que você mede a comunhão que você tem com Deus conforme a quantidade de conversa que você tem com Deus. Então nós temos que trabalhar assim como aquela geração apostólica. Eles estavam com um problema. A ideia ali era que dispersasse todo mundo. Eles estavam matando a liderança da igreja naquela época. Começaram pegando lá os apóstolos. Bem, eu matando os líderes, o povo está gostando, então eu vou dispersar a igreja. Olha, interessante. Tem muitas pessoas que não gostam de oração na igreja. Às vezes a gente faz um convite de oração na igreja, um grupo, vamos orar a tal hora de reunir para orar. Vai existir sempre uma dificuldade. Mas a oração em conjunto, ou a oração coletiva, ela tem uma força muito grande e está nesse contexto da lição. Quando você olha, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Eles estavam unidos. Talvez Herodes achou que prendendo ou matando os seus líderes da igreja ali, ele ia dispersar a igreja. E a gente olha que coisa interessante. A igreja se une, se junta na casa de Maria, e estavam todos orando, intercedendo pela vida de Pedro. Então, esta era a forma da igreja primitiva. Eles oravam, eles estavam buscando ao Senhor. Então, temos que trazer para os nossos alunos, ensinar para eles que naquela época, eles foram vencedores, eles viam os milagres, mas eles também estavam continuamente em oração. Nós vamos olhar quando eles, assim que na própria descida do Espírito Santo, eles estavam naquele lugar todos reunidos, estavam reunidos quando o poder de Deus cai. Então existe um segredo também maravilhoso quando estamos reunidos na oração. O item 2 aí fala sobre mostrar os efeitos poderosos de uma oração eficaz. No contexto desse texto de referência, a gente vai ver o desenrolar dessa história a partir lá do versículo 6 em diante, né? Que Pedro, de uma forma miraculosa, Pedro estava preso entre dois soldados, duas correntes amarrando a ele. Quando o anjo entra, toca nele, desperta, ele estava dormindo. Ele acordou, como assim extasiado, né? Levantou e saiu, vestiu
vestiu a sua roupa, a sua túnica, colocou a sua túnica e foi andando, as portas se abrindo miraculosamente. Você imagina Pedro? Pedro, ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha passado por algo tremendo. Tem duas observações aqui nessa lição, duas histórias, dois pontos interessantes, até o comentarista levanta, que é o sono. Primeiro, é o sono de Pedro. Pedro estava preso e estava aguardando chegar o dia da sua morte. E justamente nessa noite, onde estavam orando ali, a igreja orando, de repente, o milagre acontece, o anjo do Senhor chega até lá e Pedro está dormindo. Olha que interessante. Ele poderia estar apavorado, talvez ansioso com a sua morte que estaria chegando, mas Pedro estava tranquilo. Por quê? A oração é algo tremendo. A confiança que você tem, a fé que você adquire, faz parte da comunhão que você tem com Deus. Se você não ora, se você não fala com Deus, se você não tem comunhão com Deus, você vai ser muito ansioso, porque você não acredita no que pode acontecer. Mas Pedro estava dormindo, e o anjo agora desperta ele para que ele saia daquela condição. Nós vamos olhar então que Deus, através da oração da sua igreja, ele moveu o anjo do Senhor para estar ali, libertando Pedro de uma forma miraculosa, né? Pedro levanta, vai andando, as portas vão se abrindo e Pedro chega à sua liberdade. Então, isto é que nós temos que passar para os nossos alunos. Pergunte para o seu aluno, como você vê a oração? Porque a oração, às vezes a gente, olha, dobra o joelho aqui, vamos orar. Coloca o garoto lá, parece que é uma punição para você orar. Mas a oração, nós temos que passar para os nossos alunos com carinho. Na verdade, quem convence o homem não é você. Por isso que você precisa orar. Irmãos, dar aula, ensinar a palavra do Senhor, é algo que você tem que fazer na oração. Porque quando você se manifesta para fazer a obra do Senhor, para trazer conhecimento, que o conhecimento que a palavra de Deus traz é libertação de vidas, Satanás se levanta. Mas se você tiver comunhão com Deus, professor, Deus usará você como um canal de bênçãos e coisas miraculosas acontecerão no meio da sua sala de aula. Deus te usará como canal de bênção para alcançar as vidas. Então, a oração é muito importante. E o último item fala sobre expor o que pode ocorrer quando oramos por algo impossível e não nos preparamos para o milagre. Esse assunto aqui, esse objetivo, ele se refere quando Pedro é liberto, que Pedro sai andando, e quando ele chega à casa onde a igreja está reunida orando, ele bate à porta e chama. E eles estavam orando, reunidos lá, conversando, quando uma garota veio, uma menina vem, e ouve alguém bater a porta e chamar. E ela escuta a voz de Pedro, e entende que seja Pedro. Ela corre para dentro e avisa aos demais irmãos, olha, Pedro está lá fora, eu ouvi a voz dele. Não, que isso? Não pode ser que seja o anjo da guarda. Não, você não viu, ele não escutou a voz dele. Ficaram incrédulos. Então esse item se refere justamente a esse momento. Eles estavam orando pelo quê? Estavam orando pela liberdade de Pedro, e quando Deus acontece o milagre, faz acontecer o milagre, agora eles não estavam acreditando. E quando eles foram abrir, que viram que era Pedro, ficaram naquele alvoroço, saltando e abraçando, e ele pedindo até, olha, diminuam aí, né? Então, você precisa acreditar no Deus que você ora. Às vezes parece que a gente não acredita no Deus que a gente tem. Você ora, mas você não ora acreditando que Deus pode fazer. Aí você pode perguntar para os seus alunos, qual é a oração que Deus não ouve? Como é que eu devo orar? Traga esses temas para o seu aluno. Será que eu tenho que orar? Qual é a maneira certa de orar? Eu tenho que orar, a maneira certa é de joelho, a maneira certa é em pé, é deitado. Traga esses temas para os seus alunos, discuta com ele, faça ele entender que a oração ele vai descobrir que da forma que ele tiver, quando ele sente vontade de falar com Deus, ele fala do jeito que ele imaginar, sendo que tem uma reverência. Por que a gente ora de joelhos? Por que eu tenho que dobrar os joelhos? O dobrar os joelhos significa o quê? Humilhação. Você se baixar, se encurvar. A oração, quando
você vai falar com Deus, você precisa se esvaziar, você se humilhar para que Deus também, para que você tenha essa comunhão com Deus. Quando você vai falar com alguém muito importante, você troca roupa, você tem todo um trâmite para você falar quando é alguém importante, é uma autoridade. E quando você vai falar com Deus, como é que você faz? Lembra que Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para o teu exterior. Tem gente que dobra o joelho, tem gente que levanta as mãos, mas Deus olha lá no coração da gente. Explique para o seu aluno, trabalhe com o seu aluno sobre o poder que existe na oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Nós temos umas frases que nós falamos aqui na oração pela manhã. Pastor Joel, que é responsável pela essa oração de 8h30 às 9h, ele tem um jargão, umas frases que dizem assim, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E assim é a comunhão do crente. Se você ora bastante, você tem bastante comunhão. Se você não ora bastante, você também não tem muita comunhão. Se você não ora nada, você não tem comunhão com Deus. Faça o seu aluno refletir sobre isso. Pergunte a ele quanto tempo ele gasta na oração. Queridos, quando descobrirmos o poder que tem na oração, nós crermos no Deus que atende às nossas orações, aí sim, nós realmente iremos orar ao Senhor. Medite nestas palavras, né? Estamos aqui pedindo a Deus pela sua vida, que Deus abençoe a sua classe e que você também consiga orar mais, buscar mais a Deus. Estamos vivendo nos dias onde precisamos gastar tempo na oração. Paul Yong-Shu, um dos maiores pastores das maiores igrejas do mundo, ele era um homem de oração. E ele dizia, olha, mas como você pensou nisso? Na oração Deus falou comigo. Quando eu estava orando, eu apresentei esse projeto e orando, Deus falou comigo. Então Deus, querido, conversando com Deus, se você acha que você é alguém, um servo de Deus, então você precisa falar com o seu Senhor, que Ele está pronto para lhe ouvir. Que Deus abençoe, boa aula para todos. Amém.